Olá pessoal, hoje vamos iniciar uma série de videoaulas bem curta sobre interface de usuários modular. O que seria essa interface de usuários modular? Eu vou mostrar aqui na prática. Eu tenho aqui um projeto de um jogo meu, em que toda a interface de usuário dele é modular. Por exemplo, esse botão aqui, ele tem uma propriedade que define que o ícone vai ser esse. Porém, todos esses 3 botões, esses 4 botões na verdade, são instâncias de um mesmo grupo. E eles estão diferentes, mesmo sendo instâncias de um mesmo grupo. As propriedades que acabam definindo o comportamento de cada botão aqui. No caso, a vantagem é que você cria apenas um recurso, que no caso é esse grupo aqui, que seria o do botão, e através de propriedades você consegue alterar todo o funcionamento do botão. Eu vou mostrar aqui quais são os controles que eu vou mostrar nessa série de videoaulas. Eu tenho aqui... Perceba, eu tenho aqui um checkbox, eu vou mostrar. Esse texto aqui, que é uma label, eu também vou mostrar. E eu vou mostrar também um controle que eu acho que eu não tenho aqui nessa interface. Acho que eu não tenho interface nenhuma do jogo ainda. Mas é aquela interface de range. Que no caso, por exemplo, você tem um valor numérico de 0 a 10, por exemplo. Aí você pressiona a seta da direita, aí ele vai incrementar 1, 2, 3, até o 10. E você pressiona a seta da esquerda, ele vai diminuindo 10, 9, 8, 7, 6, até o 0. E o controle de botão, que no caso eu já mostrei aqui, que foi o mais simples de todos, né? Que é esse aqui, né? Porém, para iniciar aqui, eu vou precisar de alguns recursos, primeiramente. Tanto recursos de texturas, quanto recursos de scripts. Porque eu vou depender de alguns dados que eu vou carregar aqui do disco. No caso, por exemplo, configuração de usuário, um arquivo que vai conter todas as strings de linguagem do controle e assim por diante. Vamos começar aqui com os recursos que nós vamos utilizar. Eu tenho aqui já uma textura, eu desenhei essa textura. No caso, essa aqui é uma textura de um botão, que no caso será um botão, tanto o botão de comando quanto o botão de range. Esse vai ser o botão para diminuir o valor da range, esse vai ser para aumentar o valor da range. Esse é o checkbox desativado e esse é o checkbox ativado. Aí a label vai ser somente texto. Aí não tem aqui na textura, né? No caso da fonte, eu não vou utilizar a fonte padrão do Blender, eu vou colar aqui uma fonte. Eu escolhi a fonte consolas, padrão do Windows, né? Eu recomendo utilizar no Blender sempre fontes monoespaçadas, porque quando eu passar aqui a centralização de texto com quebra de linha, quando a fonte não é monoespaçada, ela fica com os espaços todos bagunçados e tal. Aí eu recomendo utilizar sempre fontes monoespaçadas. No caso, começamos aqui, temos uma textura dos nossos botões, temos uma fonte TrueType Font, TTF, né? Eu vou criar aqui uma pasta, ela vai chamar Scripts. Dentro dessa pasta Scripts, eu vou criar um script Python. Documento de texto, aqui está ativado as extensões de arquivo, né, no Explorer, caso o seu não tiver, menu exibir, né, extensões de nomes de arquivo, aí você pode ativar as extensões de arquivo. Vou colocar aqui underline, underline, init, underline, underline, ponto py. Terá, ok. Eu já explico para que serve esse arquivo aqui. Voltando aqui na nossa pasta inicial do projeto, eu vou criar um novo arquivo também. Esse vai ser txt mesmo. Eu vou colocar o nome só de config. E dentro desse arquivo, eu vou criar um dicionário de Python. E nesse dicionário eu vou colocar configurações que eu queira utilizar na nossa interface. Por exemplo, eu vou colocar aqui lang, de linguagem, né? E vou colocar English. Vamos fazer com as nossas labels em inglês, por enquanto. Vamos colocar aqui também algumas configurações gerais que normalmente temos nos jogos, né? Por exemplo, volume de efeitos sonoros. Vou colocar aqui 1.0. Vamos colocar aqui outro. VSync, false. E acho que só isso. Temos aqui a linguagem que nós vamos utilizar. Temos o volume do som e a sincronização vertical. A linguagem, nós vamos ter 2 arquivos, por exemplo, um português e um inglês. Aí, alterando essa propriedade aqui, English, nós vamos poder alternar entre as 2 linguagens das nossas labels, sem precisar escrever, tipo, diretamente no Blend. Aqui o volume de som vai ter um valor 1.0 e ele vai de 0 até 1.0. Aí, com incrementos de 0.1. Aí ele pode ir do 0 a 1. Nós vamos alterar esse valor aqui utilizando aquele controle de range que eu tinha falado anteriormente. E sincronização vertical é um valor boolean, né? Que tá false. Nós vamos alterar esse valor de sincronização vertical utilizando aquele nosso controle de checkbox que nós vamos criar ainda. E temos aqui nossa configuração. Agora, nós vamos criar aqui uma nova pasta, ela vai se chamar lang, de language. Nós vamos criar aqui 2 arquivos de texto. Vamos criar primeiro aqui um chamado English e outro chamado Português. Português só. Português. Eu vou abrir os 2 arquivos no editor de texto. Vou começar aqui editando em inglês. Novamente, eu vou criar um dicionário em Python e aqui eu vou ter palavras-chave e, de fato, a label dessa linguagem. Por exemplo, eu quero o título do nosso jogo aqui. Aí eu vou colocar aqui no valor, tipo, meu jogo. Um novo valor. Minto, aqui tem que ser my game, essa linguagem em inglês, né? Aqui embaixo nós vamos ter a label da sincronização vertical.
Vamos ter aqui uma descrição do nosso botão de sincronização vertical. Vamos ter aqui o valor para nossa label do volume de efeitos sonoros. Vamos ter aqui uma descrição do nosso controle de range, de volume. Vou ter aqui a label do botão de sair do jogo. A descrição do botão sair do jogo, Desk Quit. Eu vou duplicar todos esses daqui, que vai ter o botão de confirmar a saída e de negar a saída. Vou separar aqui em categorias, título do jogo, opções e sair. Colocar aqui também um título, né, quando vai para confirmação de sair, aí ele pergunta. Uma vírgula extra aqui no final. Ok, eu vou colocar aqui. E parece ok. Eu vou copiar todo o conteúdo que eu acabei de digitar, salvar, né, primeiro, copiar todo para o português. Porém, aqui eu vou colocar os valores do dicionário, as chaves não, apenas os valores em português. Ok, só vou tirar esses dois pontos aqui, que eu vou colocar do lado direito do controle, não do lado esquerdo, como eu estava pensando. E, tendo esses arquivos aqui, contendo a linguagem do jogo, eu só preciso carregar todos esses dados, tanto a configuração quanto as linhas da linguagem, para a memória do jogo, quando ele rodar. Para isso, eu vou criar um novo arquivo Blend. Estou utilizando o Blender 2.79, criar um novo arquivo Blend. Eu vou salvar esse arquivo Blend. Colocar aqui o nome de... salvar aqui, na pasta do meu projeto. Vou adicionar aqui um texto, que a label vai ser o primeiro que nós vamos fazer, né? Eu vou alterar a fonte dela, né? Para a fonte que eu colei anteriormente, que é consolas, né? E vou aqui para o layout de Game Logic. Primeiramente, eu só vou adicionar um sensor always, adicionar a propriedade de texto e controlador Python, liga. Vou colocar aqui um ponto de entrada, mas nós não criamos ainda o script, eu vou criar ele. Vou adiantar aqui a scripts.gui.label. No caso, a label é esse nosso texto aqui. Ele é o controle mais básico que nós vamos ter e ele apenas vai pegar a linha na linguagem da configuração atual e definir como o próprio texto. Eu vou adicionar aqui um material, deixar aqui como shadeless, ok, e definir como object color aqui. Assim temos um texto shadeless e podemos alterar a cor do texto como nós quisermos. Eu vou ativar aqui o console do Blender. Ativar console. Tenho aqui meu editor de texto e o Blender deixar mais ou menos aqui. Dá pra ver bastante. Na nossa pasta do jogo, na pasta de scripts, eu vou criar o script que eu referenciei aqui, né? GUI, e criar uma função com o nome de label. Eu vou copiar esse init.py, que ele já tá com a extensão. Colocar GUI, eu vou abrir o arquivo e criar uma função chamada label. Ok, vamos entender agora por que eu criei esse arquivo init.py. Para quem não sabe o que é esse arquivo init.py, basicamente ele é executado primeiro antes de qualquer script ou função que esteja dentro dessa pasta aqui. No caso, ele é executado automaticamente. Se eu chamei a função label do arquivo GUI, esse arquivo init.py ele vai ser chamado de qualquer forma. Ele é útil porque você pode inicializar um script sem precisar chamar ele explicitamente. No caso, eu quero aqui no nosso init.py inicializar os nossos arquivos, né? Carregar os nossos arquivos lá que nós criamos na memória. Só para ilustrar aqui a funcionalidade do init, eu vou dar um print aqui, print dir, apenas o dir do nosso arquivo atual. Perceba agora que o nosso blend ele vai rodar a função label do nosso script GUI na pasta scripts, no caso é essa aqui, né? Vamos rodar no jogo e ele printou aqui o dir do init, porque o init é rodado primeiro e depois que ele executa de fato a função. Tanto que se eu printar aqui print, executar, perceba, ele printou o dir do init e depois printou o nome do objeto atual, porque ele executa o init antes de qualquer coisa. Tendo isso em mente, nós agora vamos carregar os nossos arquivos do disco. Eu vou aqui criar mais funções para organizar melhor o código, né? Vou criar uma load config, def load lang. O nosso main chama tanto load config quanto load lang e o nosso main é chamado no final do código.
Ok. Você percebeu que eu importei aqui essa biblioteca, pathlib. No caso, eu importei apenas o objeto path do pathlib. Para você que não sabe o que é o pathlib, é uma biblioteca que permite você trabalhar com caminhos de arquivo de uma forma orientada a objetos. Isto é, em vez de você trabalhar com a string apenas, tipo... Em vez de você trabalhar dessa forma aqui e ter que trabalhar direto com a string, você vai poder, na verdade, ter um objeto, né? Um objeto que representa o caminho de arquivo, tipo arquivo. Aí você pode obter, por exemplo, a extensão do arquivo. Você pode obter o nome do arquivo com a extensão, né? Por exemplo. Você pode obter a pasta a qual o arquivo pertence, por exemplo, parent. E assim por diante. Eu vou mostrar aqui mais com um pouquinho mais de detalhes aqui. Load config. Eu preciso do meu arquivo de configuração, né? Vou colocar aqui, path é igual a expand path. A string, eu coloco 2 barras aqui para representar o caminho atual, do blend atual, e eu quero o config.txt. Eu vou abrir o arquivo agora, aqui eu tenho apenas o caminho expandido, né? No caso, vou printar aqui, print path, o que ele vai printar? Aí ele printa aqui no console o caminho de arquivo completo, né? Que é o que nós queremos. Tem aqui o caminho de arquivo completo do config. Deixa eu tirar esse print aqui da nossa função label. Agora eu vou abrir o nosso arquivo, né? Com o arquivo aberto, path, no modo de leitura. Como arquivo aberto, aqui é o nome da variável, né, que nós vamos dar ao resultado dessa função abrir, caminho do arquivo, no modo de leitura, e nós vamos dar ao retorno dessa função aqui, o nome de OpenEdFile. Aqui, no nosso Global Dict, que nós já importamos aqui, eu vou definir uma nova chave, chamada config, é igual a OpenEdFile.read. Aí ele vai ler o conteúdo do arquivo e vai definir para o Global Dict. Porém, se nós apenas lermos o conteúdo do arquivo, ele vai ser uma string. Então, nós precisamos transformar essa string em um dicionário. Como no caso, ele já está... Cadê? Config.txt. Ele já está no formato dicionário, né? Ele abre e fecha as chaves. Tem aqui as strings e tal. Eu simplesmente vou dar um eval aqui. O eval é só uma função que transforma um string num valor literal. Uma dica que eu dou é você nunca dar eval em um conteúdo que você não conhece. No caso, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui dentro desse config.txt um import e executar algum código malicioso, o eval ele vai executar esse código malicioso. Então, evite utilizar o eval quando você não sabe de onde o conteúdo de arquivo está vindo. O que você faz nesse caso? Aí tem uma função de uma biblioteca, from ast import literal eval. O literal eval, ele transforma a string em um valor literal, mas apenas para valores literais. Esse caso aqui. No caso, o literal eval, caso tiver uma função dentro do conteúdo do arquivo, ele não vai executar. Então ele é mais seguro. Eu vou utilizar ele aqui. E, após ler o conteúdo do arquivo, eu vou printar aqui um valor. Isso é, configuração lida do caminho de arquivo aqui, que ele vai printar todo. Vamos colocar aqui também, aliás, vamos executar para ver se está funcionando direitinho. Executei. Configuração lida do config.txt. Ok, tá certinho. Aqui pode acontecer algum erro, né? Por exemplo, se eu esquecer de uma vírgula aqui, ele vai dar um erro. Perceba. Deu um erro aqui. Sintaxe inválida. Para eu poder tratar qualquer possibilidade de erro, eu vou colocar aqui um try. O try, ele vai, no caso, tentar abrir arquivo e executar o conteúdo do arquivo e printar o conteúdo do arquivo. Caso der um erro, eu coloco a cláusula de except. Caso houver alguma exceção, eu não sei, eu vou printar. E é isso. Vamos tentar executar de novo. Ali mostra, apenas printa uma mensagem de não foi possível ler o arquivo de config.txt. Fica uma opção bem mais bonita, e também você pode executar algum outro código. Por exemplo, se ele não conseguir ler o arquivo de configuração, você pode dar sei lá, bge.logic.endgame, aí ele sai do jogo automaticamente, e assim por diante. Aí, caso houver algum erro de código, você trata o erro de uma forma que você queira, em vez de ele printar uma mensagem que não vai ajudar em nada, né? Eu vou consertar aqui de novo, e temos aqui nossa configuração sendo lida. Agora nós vamos carregar nossas linguagens. Eu vou ter aqui o caminho de arquivo, né, que é path, expand path, o caminho atual, lang, que está na nossa pasta lang, né? Agora é o momento em que o nosso pathlib vai ser útil, porque nós precisamos abrir todos os arquivos que tiverem dentro da pasta lang, né? Então, aqui eu vou criar um objeto de path com a nossa string de resultado aqui, né? Que vai dar o caminho completo aqui e tal. Então, nosso objeto de path precisa do argumento que vai ser o caminho. Eu posso utilizar o método resolve, que ele vai consertar qualquer problema que tenha no caminho de arquivo. Eu duvido que vai ter algum problema, já que o expand path já vai deixar o caminho de arquivo num formato legal. Mas eu costumo deixar o resolve sempre para qualquer caso, né? Aqui, nós vamos fazer um loop por dentro de todos os arquivos dentro da pasta, que é da pasta lang, né? E para fazer um loop por cima de cada um arquivo, eu vou fazer assim. Para cada arquivo na pasta lang.iterdir,
No caso desse loop, cada laço do loop vai possuir um arquivo. No caso, por exemplo, o primeiro laço do loop vai ter o arquivo English. Aí, quando ele terminar tudo aqui dentro desse laço, ele vai passar para o próximo laço, que vai ser o português. Como eu imagino que você já está familiarizado, né, com loops, por exemplo, você tem uma lista A é igual a 1, 2, 3, 4, eu fazer um loop de for e in A, você entende que primeiro ele vai fazer print 1, depois ele vai fazer print 2, volta para o início, depois print 3, depois volta para o início, print 4, e assim sucessivamente, até acabar, né? Então você entende que, se aqui eu tô falando para cada item na lista A, que é essa aqui, fazer isso, então aqui eu tô fazendo basicamente a mesma coisa, porque para cada caminho de arquivo na lista, gerada pelo método iterdir, que retorna uma lista com todos os caminhos de arquivo na pasta lang, que é a que nós criamos aqui, né? Objeto de path. Tendo isso em mente, eu vou fazer aqui. Se o arquivo o sufixo nada mais é do que a extensão do arquivo. Eu posso colocar aqui também file.name.ends.with.txt, porém fica mais bonito o sufixo, né? Se a extensão do arquivo for igual a .txt, eu vou abrir o arquivo, que no caso é with open file.asposix, modo de leitura, as opened file. Mesma coisa do load config, porém tem uma diferença aqui. Aqui nós temos, quando nós damos iterdir, ele acaba gerando uma lista com objetos do tipo path. Ele não gera strings, gera da mesma forma que nós criamos aqui um objeto com nossa string do expand path. Aqui ele vai gerar vários objetos semelhantes ao path. Aí por isso que nós temos aqui o atributo sufixo, o método iterdir e tal. Como na função open nós precisamos passar um caminho de arquivo em string, aí essa função aqui, asposix, ela converte o nosso path para um formato padrão de Linux. No caso, em formato de string, né? Uma string do nosso caminho de arquivo no formato de Linux, que no caso é suportado tanto pelo Windows quanto pelo Linux. Aí utilizamos simplesmente isso. No modo de leitura, aí coloco o nome dessa variável aqui do arquivo lido como opened file. Aqui eu esqueci de inicializar o dicionário lang no Global Dict. Global Dict, vou adicionar uma palavra-chave lang, é igual a um dicionário vazio. Aqui nós precisamos abrir o conteúdo do arquivo e dar um literal eval no arquivo atual. Para isso é simples. Global Dict, lang, e aqui vem uma parte interessante. Eu vou colocar aqui file.prefix é igual a openedfile.read e dou um literal eval no conteúdo do arquivo lido. O que essa linha toda aqui faz? Da mesma forma que temos o sufixo, que é a extensão do arquivo, nós temos o prefixo do nome do arquivo, que é apenas essa parte aqui. Por exemplo, temos aqui English, que é o prefixo, .txt é o sufixo. Aqui nós colocamos o prefixo, no caso seria só apenas, digamos, English, que é o primeiro item. Lang, English é igual a conteúdo do arquivo transformado em valor literal. E por último, eu coloco uma mensagem de print. E printamos aqui, linguagem carregada do nome do arquivo, que no caso é prefixo e sufixo juntos, né, que é o nome do arquivo completo. E vamos executar aqui e ver o que acontece. Temos um erro aqui, ele mostra que prefixo não existe. Aí eu lembrei agora que o nome é stan, não é prefixo, é stan. Apenas um detalhe, vamos executar aqui novamente e leu a configuração e carregou a linguagem de English.txt, carregou a linguagem de português.txt. Nós vamos aqui, eu vou printar, ao final do script aqui, eu vou printar global dict lang. Ok, vemos aqui que ele carregou English, aí tem o English, todo o conteúdo do English lido, né? E temos aqui, ó, português, aí todo o conteúdo do português em seguida. Ok. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, que é tratamento de erros, né? Para cada arquivo, na lista de arquivos do nosso caminho atual, se o sufixo do arquivo for .txt, aliás, eu não expliquei por que isso, né? Porque você poderia já direto abrir o arquivo. É porque, pelo menos no caso do Windows, de vez em quando, por exemplo, tem alguns arquivos, tem algumas vezes que o Windows Explorer cria alguns arquivos chamados desktop.ini, que normalmente são arquivos ocultos e tal. É coisa do sistema operacional. Eles contêm informações de ícones de pasta, como é que vai estar organizada a pasta, e assim por diante. Como esses arquivos têm a extensão de arquivo .ini, aí aqui eu verifico se o arquivo tem a extensão .txt, que eu só quero ler os arquivos .txt. No caso aqui eu vou dar um try aqui, ok, e nosso except. O except vai simplesmente ser print
E ok, temos o nosso carregador de configurações e carregador de linguagens funcionais. Se eu executo aqui o arquivo, ele carrega a configuração, carrega a linguagem e temos aqui a nossa inicialização do nosso projeto de interface de usuário. Nessa aula nós criamos um ambiente, né? Juntamos os recursos, né? No caso uma fonte, uma textura, criamos um ambiente com os scripts corretamente, criamos arquivos de configuração que serão utilizados e é isso. Na próxima aula nós começaremos a fazer o nosso primeiro controle de interface de usuário, que no caso será a label, que é o controle mais simples de todos, que no caso é apenas esse texto aqui, porém ele vai obedecer às propriedades que nós definimos. E é isso aí e até a próxima.